Você sabia que o Dia do Professor foi criado em virtude de Dom Pedro I no ano de 1827? Dom Pedro I decretou que toda vila, cidade ou lugarejo do Brasil criasse as primeiras escolas primárias do país, que foram chamadas de escolas de primeiras letras. Os conceitos trabalhados eram diferenciados de acordo com o sexo, sendo que os meninos aprendiam a ler e a escrever as 4 operações matemáticas e noções de geometria. Para as meninas, as disciplinas eram as mesmas, porém no lugar de geometria entravam as prendas domésticas, como cozinhar, bordar e costurar. A ideia de fazer do dia um feriado surgiu em São Paulo, com o professor Salomão Becker, que propôs uma reunião com toda a equipe da escola em que trabalhava para que fossem discutidos os problemas da profissão, planejamento das aulas, trocas de experiências e, a partir daí, o feriado se tornou nacional. Acompanhe a reportagem agora com Geiseriel Cunha. Dia 15 de outubro, Dia do Professor, e nada mais justo que uma homenagem a esses profissionais que exercem a arte do ensinar. Nós viemos até uma escola para conversar um pouco mais com esses profissionais e eles vão falar um pouco mais de como é ser professor. Nilo, conta pra gente como que é ser professor. Ser professor é um pouco diferente das outras profissões, porque ele não produz nada diretamente, mas ao longo da sua vida, ao longo da sua profissão, ele sempre vê frutificar o seu trabalho com aquelas pessoas, tantos alunos, que ele sempre procura transmitir ou passar algum conhecimento para ele melhorar toda a situação dele, a vida dele, enfim, né? E você ama ser professor? Eu, como também todos os meus colegas professores, a gente sempre fala assim, que o professor dificilmente consegue se formar numa faculdade de um professor. Ele já nasce professor, aí ele só vai se aperfeiçoando, vai aprendendo para ter aquela capacidade de conhecimentos para transmitir para os alunos. Você dá aula há quanto tempo? Eu já estou mais de 35 anos dando aula, né? Que estou nessa área de educação como professor há mais de 35 anos. E o que fez você querer ser professor assim? Mas assim, é uma profissão que desde que eu era novo já imaginava ser professor, porque já nasci ser um professor. Então, ao longo do tempo, fui me preparando, estudando, me formando, cursando, para sempre ter essa possibilidade de ajudar, né, os outros. Então, ser professor é algo que já nasce dentro da gente para desenvolver essa atividade com bastante amor, bastante carinho, né? Qual que é a sua motivação, assim, de se acordar todos os dias e vir dar aula? A todo dia eu penso assim, a cada dia que passa, o professor tem a obrigação de transmitir alguma coisa que o aluno aprenda, que o aluno saia com algum conhecimento dentro da sala de aula. Então essa é uma grande motivação, e a gente vê a cada dia que passa uma melhora nos alunos. Então, sendo crianças, adolescentes, jovens ou adultos, indiferente da idade ou da fase, todos eles têm o professor, assim, ele tem aquela motivação para vir lecionar, para vir dar aula a cada dia, porque cada turma que ele encara, ele sempre espera que no final da aula, aquele aluno tenha saído da sala com algum conhecimento adquirido a mais que ele tenha passado, né? Na sua opinião, qual que é a importância do professor na vida do aluno? O professor na vida do aluno é muito importante. Por isso que ele tem essa obrigação, além de não ser apenas um passador de matérias, mas ele também tem que abraçar essa parcela daquele período que o aluno fica dentro da sala de aula, fica na aula, para que o aluno goste não só da aula, mas também do professor. Porque, primeiramente, o professor ele tem que cativar o aluno para que ele tenha interesse, porque não há coisa mais difícil para um professor do que ensinar para alguém que não quer aprender. Essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? A arte do ensinar e a missão do aprender são duas coisas que caminham juntas. E Manuela sabe muito bem disso. E como que é para você, assim, estudar pedagogia e já dar aula? É bem interessante porque muitas coisas que eu aprendo na pedagogia eu já consigo colocar em prática no próximo dia, durante a semana. Então é legal que eu consigo estudar e já colocar em prática. Você tá com quantos anos? 21. E você já dá aula há quanto tempo? Há 2 anos, como professora. 2 anos, nossa. Qual a faixa etária dos seus alunos? Eles são pequenos, têm entre 3 a 4 anos. Você se enfrenta alguma dificuldade por ser nova dentro da sala de aula, com os pais ou algo do tipo?
Eu ainda não tive uma dificuldade assim, com os pais. Talvez a minha maior dificuldade por ser nova é talvez não ter tanta experiência. Então, eu busco sempre conversar com outros professores que têm mais experiência. Então, essa é a minha maior dificuldade no momento. Qual o seu maior sonho como professora, Manu? Meu maior sonho é que eu consiga suprir todas as necessidades que uma criança espera e que eu consiga ir além também, não ficar parada só naquele conteúdo, mas sim buscar coisas novas constantemente e que a nossa profissão realmente seja cada vez mais reconhecida, que a criança tenha o direito de estudar, todas as crianças em geral. Muito bem. Para saber das pessoas, o que as pessoas acham dessa profissão e a importância do professor na vida das pessoas, da sociedade, enfim. Vamos lá? E o que você acha da profissão professor? Da profissão professor, eu acho que é uma profissão que a pessoa tem que ter, em primeiro lugar, amor. Se não tiver amor pelo que faz, ele não vai conseguir exercer essa tão linda profissão. A profissão professor é uma profissão que sei lá, né, antigamente era mais valorizado do que hoje. Hoje não estão valorizando tanto, né? Requer paciência. Paciência e amor pela profissão, assim. Se não tiver isso, a pessoa não tem paciência de vir todo dia, de ensinar. Tem que ter paz no trabalho. Defina o professor em uma palavra. Para mim, uma pessoa muito especial. Especial? Muito especial, muito importante. Na minha vida está sendo. O que você acha da profissão professor? Acho difícil. Difícil. Tem que ter paciência. Eu não teria. Para ser professora precisa ser paciente? Precisa de muita paciência, porque o aluno depende, né, da sua paciência para que você consiga explicar para ele, né, ensinar o que ele está querendo aprender ali naquele momento. Para ser professor também requer muito tempo, né? Você já passou, por exemplo, os finais de semana corrigindo prova, algo do tipo? Alguns finais de semana, alguns feriados, corrigindo prova, fazendo aula. Você tem alguma experiência assim marcante dentro de uma sala de aula? Algum momento que você gravou assim, marcou para toda a sua vida? Olha, marcante, eu acredito que são muitos, né? Mas, em geral, alguns alunos que entram, a minha disciplina são as disciplinas de exato. Então, alguns alunos entram com receio, medo de compreender, de não conseguir entender o assunto, né? E aí, quando eles conseguem, aquilo é uma vitória não só para eles, mas é uma vitória minha também. E muitos dos meus alunos hoje eu encontro aí que passaram em vestibular, que estão fazendo faculdade, então eu acredito que não tenha algo mais gratificante para nós professores do que ver isso, né? Ver os alunos evoluindo, os alunos seguindo, isso pra gente é muito gratificante, eu acho que isso é bem importante. Hoje nós falamos deles, que fazem do aprendizado não uma profissão, mas um contentamento. Hoje nós falamos deles, que perdem horas de diversão para transformar isso em educação. Falamos deles, que fazem de tudo para nós e nossos filhos terem uma vida melhor. Falamos de vocês, professores. Um feliz dia do professor a você, professor. Carol, é com você no estúdio. Obrigada, Geiseriel. Quero deixar uma mensagem. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Parabéns a todos os professores.